Olá, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos aqui iniciar a continuidade dos nossos estudos para que a gente venha fechar o tema sobre relação de emprego e relação de trabalho. Vamos fechar agora com o tópico sujeitos da relação de trabalho. Importante, né, fazer essa ressalva no tocante à figura do empregador, já que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade econômica e dirige a prestação pessoal de serviços, admite, assalaria, ele que assume os riscos do negócio. E aí também é importante falar que são equiparados ao empregador os profissionais liberais, as instituições de beneficência, associações recreativas ou instituições sem fins lucrativos. Um ponto importante aqui a gente tratar é sobre o grupo de empresas. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma a sua autonomia, integrem grupo econômico. Para quem é carioca ou do Nordeste, vai se lembrar muito bem. E aí eu vou até falar o nome, né? A empresa Oi, que ela fazia parte de um grupo econômico. Tinha empresa de celular, empresa de telefonia, todas constituíam um grupo econômico. Isso aí é só para ficar mais claro para vocês aí na hora de estudar, né? Colocar exemplos de empresas que vocês poderiam dizer que fazem parte do grupo, o mesmo grupo econômico. E aí temos outras, né? Tem empresas de produtos de limpeza. Se você pesquisar, vocês vão ver várias. Essa questão aqui de você alegar grupo econômico é muito bom também na fase de execução, que aí as empresas, para que não seja executadas só, elas chamam as outras empresas do grupo econômico, e aí dificulta mais um pouquinho a execução, mas acontece. Isso a gente vai ver lá na frente, se possível. Agora, um ponto importante aqui, a se dizer, né, do grupo econômico, é que, segundo o parágrafo 3º, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses, a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, ao exemplo que eu dei da Oi Telemar, ela possuía, né, logo no seu início, e depois foi, claro, havendo alterações, ela possuía uma empresa de internet, uma empresa de telefonia celular, né, telefonia móvel, e outra empresa de telefonia fixa. Claro que isso hoje já mudou. E eu vou ser bem sincero, não sei nem como é que está, né, mas eu sei que ela ainda está no mercado. Temos a súmula 129, que é uma das súmulas que falam do TST, que falam sobre o grupo econômico, essa súmula 129 do TST, a prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, podemos dizer assim que eu sou funcionário de uma empresa do mesmo grupo econômico, e aí eu trabalho no call center pela parte da manhã e trabalhe na loja, tratamento que aí trate, né, em vez de tratar por telefone do cliente, eu trate pessoalmente através da venda direta. Se for do mesmo grupo econômico e dentro da mesma atividade de interesse, não vai caracterizar a coexistência de mais um contrato de trabalho. Importante que isso fique claro. Já sobre a sucessão trabalhista, ocorre com a transferência da titularidade do sócio pelo titular primário, chamado de sucedido, a um novo titular, chamado de sucessor, que se tornará responsável por todos os direitos e dívidas existentes. Como é que funciona isso? Vamos para um caso prático. Você aí, meu senhor, minha senhora,
é dono de uma padaria e, querendo passar para novos ramos de comércio, querendo desbravar novas oportunidades empresariais, você resolve vender a sua padaria para uma outra pessoa. Vamos dizer que é seu amigo, sua amiga aí do lado. Enfim, quando essa amiga assume, ele se torna dono, se torna inclusive identificado pelos funcionários como novo dono, ele é responsável por tudo, pelo pagamento dos funcionários, pelas obrigações trabalhistas, ele é responsável por tudo, obrigações fiscais, pagamento de impostos, tributos municipais, federais e estaduais, ou seja, o negócio passa para ele. Ele adquire toda a estrutura do negócio, inclusive os direitos que irão advir deste negócio que ele adquiriu, como também as dívidas existentes. Isto levando, né, a situação de uma aquisição de boa-fé, em que o antigo dono estava de boa-fé ao passar o negócio. E aí é importante dizer que o funcionário muitas vezes pergunta: estou com um novo empregador, e aí como fica a minha situação? O que devo receber? Vai haver encerramento do meu contrato e assinatura de um novo contrato? De maneira alguma. O que vai ocorrer é que seu novo empregador ou o antigo empregador tem que colocar nas anotações gerais da carteira de trabalho, a carteira de trabalho ainda antiga, né? Se ainda você tiver aquele modelo físico antigo, ou então com a carteira digital você tem que colocar essa ressalva nas informações lá do E-Social para que elas vão, né, e sejam preenchidas lá no CAGED, né? Conste essa informação lá no CAGED quando for consultado o PIS do funcionário. Então, passada essa parte formal, em nada mudará a situação contratual do empregado. Ele continuará prestando serviço no mesmo local, na mesma atividade e a receber os seus haveres da mesma maneira, ao que foi acordado com o empregador anterior. Uma coisinha que cai sempre em prova sobre a sucessão trabalhista é referente à sucessão trabalhista em delegação de serviço notarial. E aí como fica? Isso daí foi, por incrível que pareça, foi uma questão de prova lá em 2000 e bolinha. E quem sabe pode cair novamente. Para quem o nome não ficou claro, de sucessão trabalhista em delegação de serviço notarial, o serviço notarial é aquele serviço de cartório, reconhecimento e abertura de firmas, principalmente, em que o delegatário ele é aprovado em concurso público para que ele possa exercer aquela atividade notarial. A maioria dos cartórios do Brasil, salvo raras exceções, os notariais, os delegados notariais são funcionários públicos. E aí, quando sai de uma delegação para outra, os funcionários daquela antiga delegação, o novo delegatário ele não é responsabilizado pelas obrigações da antiga delegação. Essa é a única exceção que me vem à mente, e a mais evidente é que possa cair um concurso, claro que existem outras, que são exceção à questão da sucessão empresarial ou sucessão trabalhista. Ainda sobre a sucessão trabalhista, o retirante responde de maneira subsidiária pelas obrigações até 2 anos, depois de ocorrer a verbação e modificação do contrato empresarial. Isso se ele estiver de boa fé. Agora, é claro, se ficar comprovado fraude, malícia na hora da sucessão empresarial, esse antigo sócio retirante, ele será responsável, ao invés de maneira solidária, será responsável de maneira subsidiária. Deixa eu só ajeitar aqui. Prontinho. Ajeitei aqui. A câmera está ótimo. Aqui existe um OJ sobre sucessão trabalhista,
aquisição de empresa pertencente a grupo econômico, responsabilidade solidária do sucessor por débitos trabalhistas de empresa não adquirida. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas da empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando à época a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão. Por exemplo, aquela empresinha de telefonia que eu falei anteriormente, que era dividida em 3, ela se destrinchou, deixa eu ver se está aqui, pronto. Ela se destrinchou e vendeu uma das empresas. E aí é o seguinte, ela, na época, ela era solvente, ou seja, ela estava com todas as suas dívidas, obrigações, quites. E aí é o seguinte, a pergunta é, essas duas outras empresas pisaram na bola e pertenciam às 3 ao mesmo grupo econômico. A pergunta é, essa empresa que foi adquirida, ela responde com essas outras duas? De maneira nenhuma. Por quê? Se na época ela era solvente e foi vendida em plenas condições, ela não pode ser responsabilizada pela má conduta das empresas que ficaram. Então a OJ deixa isso bem claro. Salvo se essa venda tenha sido uma maneira, né, de disfarçar, né, de simular uma fraude na execução. Ok? Vamos prosseguir. Também é importante dizer que há a prescrição dos créditos trabalhistas em 5 anos, até o limite de 2 anos, no artigo 11A da CLT. Isso daí é de praxe, e na parte prática a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso na hora da gente pedir a prescrição ou solicitar o pagamento dos créditos ainda não prescritos. Vamos seguir. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Isso daqui foi uma das mudanças trazidas pela Lei 13.467 de 2017, pois antes o próprio Tribunal Superior do Trabalho não admitia a prescrição trabalhista, a prescrição intercorrente, melhor dizendo, na Justiça do Trabalho. E aí é o seguinte, essa fluência do prazo prescricional intercorrente ocorre quando o exequente for solicitado, for determinado pelo órgão judicial a cumprir uma exigência e não a cumprir. A partir desse momento do descumprimento da determinação judicial, começa a ocorrer o curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício qualquer grau de jurisdição. E aí há algo muito importante se dizer. Alguns magistrados, logo após a edição dessa norma, alguns, lembre-se de passagem, que não foi a sua maioria, mas foi a exceção, tendo em vistas limpar de uma certa forma os processos que estavam parados na sua vara, resolveu, por fim, declarar a prescrição intercorrente sem sequer intimar, ou, melhor dizendo, notificar, já que notificação já foi, né? Já havia já ocorrido os fatos do processo, notificar a parte interessada. E aí, de uma certa forma, incide em uma ilegalidade, que pode ser, inclusive, objeto de recurso ou de incidente processual, através de agravo de petição, por exemplo, ou embargos, para que seja esclarecida a medida judicial. Parágrafo 2º, ainda falando, né, que ela pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Claro que ela pode ser declarada de ofício, mas mediante intimação. E outra coisa também bastante interessante, a prescrição intercorrente, ela tem que ser declarada no intertício mínimo
a partir do momento que houve a vigência da reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, os processos têm que correr da maneira que anteriormente estavam e não podem ter essa declaração da prescrição intercorrente, já que há um fator, o próprio Tribunal Superior de Trabalho faz essa modulação para que não ocorram inseguranças e confusões processuais. Uma questãozinha para que a gente venha fechar o assunto. Francisco, contratado pela empresa Alfa, na função de vendedor, trabalha na referida empresa de 8 às 12 horas, no turno vespertino das 14 às 18. Francisco também trabalha na mesma função de vendedor na empresa Beta, a qual pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Alfa. Está aqui dizendo que ele trabalha em 2 horários, no grupo econômico, empresas Alfa e Beta. E aí, acerca dessa situação hipotética, cabe a gente assinalar a questão. Assine-lhe a opção correta. Francisco deve denunciar a sua situação à Delegacia Regional do Trabalho, visto que é a exploração indevida da sua atividade laboral. A prestação de serviço a 2 ou mais empresas do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada não configura a coexistência de um novo contrato. Letra C. A situação caracteriza 2 vínculos empregatícios, visto que Francisco desenvolve suas funções em empresas distintas, ou Francisco possui apenas um vínculo empregatício com a Alfa, mas a Beta deve lhe pagar um adicional, já que essa se beneficia do seu trabalho. Eu acho que depois de todas as discussões, os colegas já sabem o que responder nessa questão. Antes de finalizar, quem gostou, dê seu like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima.